Por mais feliz que você seja, por mais companheiros que você tenha, por mais amor que existe em sua vida, em algum momento você vai passar por um momento de solidão. Isso só não pode se tornar a sua vida. He decidido hacerle un canto a mi tristeza, porque a tristeza fue quien se quedó conmigo. Desde ese día que tú te fuiste y no regresas, solo tristeza es la que me ha correspondido. 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Durante anos e anos, eu vejo pessoas me indicarem 100 anos de solidão. Eu vejo pessoas dizendo que foi o melhor livro da vida delas. Eu vejo pessoas que acham que não existe nada melhor do que 100 anos de solidão. E desde 2014, a Ana Maria me recomenda este livro. E esse ano eu resolvi lê-lo. Realmente, tudo que falaram sobre este livro é verdade. Que livro fantástico. Ele é considerado um dos melhores livros em língua castelhana do mundo. Ficando atrás, se eu não me engano, apenas de Don Quixote. Gente, a forma que esse livro é narrado me dá a sensação de que você está sentado ali aos pés do seu avô, do seu pai ou da sua mãe, e ele está contando uma história de família para você no seu ouvido. A narração é fantástica, é fantástica. A todo momento eu imaginava o Gabo, né, Gabriel Garcia Marques, sentado na minha frente, me contando essa história. É uma literatura fantástica nos dois sentidos da coisa. E assim, ninguém é obrigado a gostar de tudo, mas para achar pontos negativos neste livro aqui é difícil. Eu vi em alguns comentários do Scooby a pessoa colocando que ele é um livro que não dá para entender porque acontece tudo muito rápido, ou ele é um livro onde ele coloca o mesmo nome em vários personagens e isso te confunde. Não me confundi. Sim, o fato de ter vários nomes iguais, né, fica meio complicadinho, mas não me confundi, porque a história em si é maior até do que os personagens. O personagem principal desse livro, sem dúvida nenhuma, é a solidão. Então você acompanha lá a fundação de Macondo, o vilarejo que o José Arcádio Buendia, junto com a esposa Úrsula, vão fundar. E depois você vai acompanhar a história daquelas pessoas, daquela dinastia condenada a viver na solidão. Eu nem vou ler o começo desse livro, porque todo mundo deve conhecer, mas é um dos começos mais fantásticos que existe na literatura. E eu já achava o começo dele fantástico, mas o melhor de tudo é que eu achei o final mais fantástico ainda. A história é toda amarrada, não fica ponto nenhum para trás. Então você tem aqui a ascensão e queda de uma dinastia. E ninguém dessa família, isso não é spoiler, ninguém dessa família vai acabar sem estar sozinho. A solidão é o que permeia toda essa história. E a parte fantástica do livro, da literatura fantástica mesmo, é que acontecem algumas coisas assim que não tem nenhuma verossimilhança, mas são coisas muito legais que acontecem, como a ascensão de uma pessoa ao céu. Pode-se dizer que ela, né, pensa assim, Elias, mas é um livro que deixa a gente sem palavras, de tão bom que é, tão bom. É óbvio que ele entrou um dos melhores leituras da minha vida, e esse ano, sem dúvida, foi o melhor livro que eu li. E se você parar assim, vou ler, você lê ele muito rápido. Porque em alguns pontos você ri. Deixa eu até achar um aqui. Em alguns pontos você ri. E em algum ponto eu achei essa frase do livro fantástica. Quando ele diz: somos tão pacíficos que não morremos nem de morte natural. A referência a Macondo, das pessoas que moram lá. Então você vai acompanhar histórias sensacionais, como do próprio José Arcádio, o primeiro, que é condenado a ficar amarrado debaixo de uma castanheira solitária porque ele tem ideias de uma grande invenção. A frase escrita no livro a respeito de estar diante de um pelotão de fuzilamento, cada vez que essa frase surgia no livro me dá uma tristeza, sabe? Porque a gente fica pensando, o cara ali relembrando a vida dele toda em frente a um pelotão de fuzilamento.
o modo em que a Úrsula governava essa família. Gente, a Amaranta, a Rebeca. E o que ele faz de interessante é que você está lendo o livro e de repente um personagem some. E é tanta coisa que acontece que você acaba esquecendo aquele personagem. E de repente, pum, ele aparece novamente. Para poder dar o final. Então quando você acha que o Gabriel vai esquecer alguma coisa, ele não esquece. Vai voltar. Vai acontecer. O livro ele não é linear, ele parte de algumas memórias. Ele fala de coisas logo no começo que vai acontecer só depois, e fala de coisas lá pra frente, logo no começo. Mas isso aqui deixa a história gostosa. É uma narração mesmo. Pode perceber que quando alguém para pra te contar uma história, ele não conta ela linearmente. Ele vai lembrando, coloca alguma coisa no meio ali, né? Já percebeu? Que a pessoa tá contando uma história. Ah, então, aí o Zé acontece isso. Mas você lembra quando a Tereza... Então a pessoa mistura. É oral, é puro oral. E uma coisa que eu tenho a dizer... Eu sempre gostei muito de Isabel Allende, de vários livros da Isabel Allende. Eu descobri que ela é uma grande... Não vou falar que ela copia as histórias do Gabriel, mas ela se inspira bastante, viu? Ela bebe, ela mergulha nessa fonte aqui, porque em vários trechos deste livro eu me lembrei de A Casa dos Espíritos. Mas lembrando que este livro aqui surgiu bem primeiro que A Casa dos Espíritos. Então, assim, é óbvio que ela bebeu nessa fonte para poder escrever A Casa dos Espíritos. Inclusive tem uma parte que eu diria que é até plágio. Que o pessoal está procurando tesouros na casa da família Buendia, a mesma coisa que acontece na casa da Clara em A Casa dos Espíritos. Que tem que achar os tesouros para os espíritos poderem ir embora. Então é quase a mesma coisa. Olha, se você não leu, em algum momento da sua vida você tem que ler 100 Anos de Solidão. Tá? Fantástico, sensacional. Como eu disse no começo, eu dei umas risadas boas com este livro. Mas depois, do meio para frente, né, do meio para diante, ele vai ficando um livro triste, mas ao mesmo tempo muito reflexivo sobre várias coisas da vida. E existe algumas epidemias em Macondo, como a epidemia da insônia, né? Ninguém consegue mais dormir. A epidemia, e depois dessa insônia toda, eles esquecem o nome de tudo que existe, começam a anotar o nome nas coisas. A chuva que não passa nunca, e tudo eles vão deixar para fazer depois que essa chuva passar. Até a própria Úrsula tem uma parte que ela diz que ela só morre depois que a chuva passar. Tô dizendo que ela morre, tá? Ou morre, não é spoiler, mas ela diz que ela só vai morrer depois que a chuva passar. As guerras que o José Arcádio não, que o Aureliano vai enfrentar durante a vida dele. Gente, se eu for narrar tudo o que acontece nesse livro aqui, eu vou dar muito spoiler, porque acontece muita coisa, e esse vídeo ficaria com uns 30 minutos. Então recomendo fortíssimo que vocês leiam 100 Anos de Solidão, dê uma chance a Gabriel Garcia Marques, que vocês não vão se arrepender. Livro fantástico, apaixonante, inspirador. Fica a dica, se inscreva no canal, abraço e até os próximos vídeos.